lançou a última obra de Akira Toriyama, Dragon Ball Daima. Foi a última coisa que o Akira Toriyama conseguiu fazer em vida. E tá muito legal, tá muito bom realmente. E ele tá com um traço muito diferente. Ele mudou bastante, ele tá bem diferente dos Dragon Balls normais. E nesse vídeo eu ensino passo a passo como desenhar qualquer personagem desse anime. Assiste o vídeo até o final que ele tá repleto de dicas e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a desenhar qualquer personagem de Dragon Ball Daima. Você já se imaginou fazendo qualquer desenho, qualquer personagem que você gostaria? Ou até pior, você já tentou fazer algum personagem favorito seus dos animes e não conseguiu, achou o desenho muito difícil, não conseguiu fazer a sua arte? Então, para isso eu tenho a solução do seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso eu vou te explicar passo a passo como fazer cada fundamento do desenho, cada efeito de pintura, tudo que você precisa aprender para ser um desenhista do zero ao profissional. Clica no link abaixo e garante a sua vaga. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo a gente vai aprender a desenhar os personagens de Dragon Ball Daima. Esse vídeo eu te aconselho a ver ele inteiro, porque o Dragon Ball ele tem algumas características ainda, na verdade a maioria das características ainda são o Dragon Ball comum, mas eles deram uma atualizada, eles deram uma modificada para encaixar mais ou menos na proposta deles. Enfim, eu já vou te explicar mais para frente, tá bom? Mas só te explicando rapidamente se você não conhece essa série aqui do canal. Eu vou pegar e eu vou explicar quais são as características do traço daquele anime que está no vídeo. Então, hoje o anime é Dragon Ball. Eu vou te ensinar quais são as características do traço do anime de Dragon Ball. Por que isso? Porque todo anime ele tem um traço próprio, porque ele foi criado por um autor. Dragon Ball foi criado por Akira Toriyama e ele é um desenhista, assim como eu, assim como você. Então ele tem seu traço próprio. Então todos os personagens que ele fazer vai ser daquele traço dele. Então se você souber quais são as características do traço do anime de Dragon Ball, vai te facilitar muito desenhar qualquer personagem desse universo inteiro. Então por isso que eu vou estar usando o Goku como exemplo, porque como ele é o protagonista, ele é o que mais aparece, ele é que vai ditar o padrão, entre aspas, assim, porque ele é o que mais aparece, então ele provavelmente tem as maiores características, assim, do anime inteiro. Então vamos começar. O que a gente vê nesse Goku aqui? Primeiro o traço único deles, o traço mais chamativo, que é o olho, o traço de um olho quadrado, que eu sempre falo isso nessa série e é sempre bom lembrar, o olhar do desenho, o olho do desenho é uma parte muito importante, porque ele é único, todo anime ele tem um traço de olho específico, um traço de olho único. Por que isso? Porque quando tu vai desenhar um personagem, quando tu vai analisar um desenho, melhor dizendo, olhar um desenho assim que tu não viu, a primeira coisa, inconscientemente mesmo, que tu olha é o olhar daquele personagem. Porque a gente viu uma pessoa, a gente não olha o rosto dela, a gente não olha a cabeça dela, a gente não olha o corpo dela, a gente olha o olhar da pessoa, a gente olha direto pro olho daquela pessoa. Então quando você vê um desenho, é a mesma coisa, tu vai ver o olhar daquele personagem, porque é ali que vai te dizer o que tá acontecendo, qual é a emoção do personagem, qual é o contexto que ele tá, através do olhar dele. Então o olho, ele sempre é uma característica única do anime. Todos os animes sempre tendem a criar um traço de olho específico, eles não copiam, entre aspas, eles sempre pegam e fazem algo específico para dar realmente esse diferencial, essa forma de você realmente se destacar, de gravar na sua memória. Então o olhar é uma parte muito importante e sempre vale a pena você dar uma analisada como fazer bem, porque fazer bem bons olhos vai ajudar muito na qualidade total do seu desenho. Então o olhar que é padrão, o cabelo extremamente volumoso, aquele cabelo de bananeira, não tem muito diferencial mesmo. Esse cabelo de bananeira aqui desse Goku é igual de todos os outros, tem que fazer mechas muito grandes. As duas dicas que eu sempre tenho para passar: primeiro, quando acabar esse vídeo, clica na playlist tutoriais de desenho. A playlist tem vídeos muito bons te ensinando como colorir, como desenhar, como fazer esboço, como aprender a melhorar suas pinturas. Tudo que você precisa saber sobre desenho vai estar nessa playlist. E o primeiro vídeo dela é como fazer cabelo. Então assiste esse vídeo que ele vai te ajudar muito. Ele vai te explicar muita coisa e vai melhorar muito a qualidade dos seus desenhos como um todo, tá bom? Porque cabelo é uma parte que aparece muito no desenho, então não tem o que fazer. Mas a dica principal que eu tenho para passar nesse cabelo é clicar na playlist tutorial de desenho e também sempre lembrar:
O cabelo é uma parte única, ele é uma parte que ele tem que ter uma vida própria, entre aspas. Como assim? O nosso cabelo, ele não é um bloco encaixado, ele não é uma peça Lego, que tem aqueles personagens de Lego que tu pega e tu encaixa eles. Não é assim que funciona. O nosso cabelo, ele tem mechas, então ele é sempre dividido em mechas, e cada mecha é única. Uma mecha é mais comprida, uma mecha é mais longa, uma mecha é mais grossa, uma mecha é mais um pouquinho mais fina, uma mecha um pouquinho mais pontiaguda. Cada mecha do nosso cabelo, ele é única. E no anime ele tem que ser assim também, tá bom? Então o que você precisa fazer? Olha como as mechas do cabelo do Goku são únicas. Olha como as 3 mechas do rosto dele, que estão ali sobre o rosto, elas não são iguais. Uma estão apontada para um pouquinho lado mais diferente, na direita. Aí a do meio ela já é um pouco mais comprida. Aí a da esquerda já fica um pouquinho mais curta. Tu vê que também a do meio ela é um pouquinho mais larga do que as outras duas. Então tu perceba como cada mecha é única do cabelo. Você não vê aquelas mechas iguais. Qual o erro mais comum quando uma pessoa vai fazer um desenho no começo, assim, principalmente o Goku mesmo? A pessoa tá aprendendo a desenhar, ela faz Goku. Ela faz todas as mechas do cabelo dela do mesmo tamanho. Ela faz aquele desenho que tu já deve ter feito no caderno, numa folha assim, brincando. Tu fez o cabelo do Goku, todas as mechas iguais, o mesmo tamanho e tudo. Tá errado, isso fica muito estranho, isso fica muito artificial. Sempre que você tiver que fazer um desenho, dá um aspecto mais de realidade, dá um aspecto mais de naturalidade, você tem que dar um aspecto mais individual, um aspecto mais assimétrico. As coisas, isso é um pouquinho estranho de falar, que talvez você acabe se confundindo, mas as coisas no desenho não são 100% simétricas. Por quê? É ideal sim que, dependendo da parte do desenho, você tem que fazer um desenho simétrico. Então, o rosto de um personagem, o rosto está de frente ao personagem, você tem que fazer os dois lados iguais. Sim. Várias coisas assim no personagem você tem que fazer simétrico. Sim, tudo bem. Mas algumas partes que você quer dar um aspecto mais de naturalidade, a simetria é muito importante, é fundamental para você conseguir fazer isso. Por quê? Porque as coisas não são 100% simétricas. A gente tenta procurar padrões, mas eles não existem exatamente. Então o cabelo é uma parte disso. Nosso cabelo não é 100% simétrico. Nosso cabelo não é exatamente igual. Um lado é exatamente igual aos outros. Por causa das mechas. As mechas não são exatamente iguais uma da outra. Então é muito importante você dar esse aspecto mais natural, para conseguir fazer um desenho mais natural, tá bom? É muito estranho realmente quando você faz um desenho, ele parece muito duro, muito robótico, muito artificial realmente. Então isso é um problema. Então essa questão do cabelo já vai te ajudar bastante a dar esse aspecto. Outra questão muito importante: geralmente os personagens de Dragon Ball, eles são muito quadrados. Então o Goku, tu vê que ele tem um rosto muito quadradão. Ele é assim, os personagens de Dragon Ball são muito quadradão. Então tu vê que as mechas do cabelo deles também são mais quadradas, assim. Porque tu diz assim, não, mas as mechas são mais pontiagudas, são mais triangulares. Sim, mas pra uma mecha de cabelo ser triangular já é meio estranho. Então ela é mais quadrada que o normal, vamos botar assim, entre aspas. Então, isso é uma característica muito forte do Dragon Ball, que nesse anime deu uma suavizada boa. Por quê? Porque eles têm um aspecto mais criança. E isso eu falo muito aqui no canal. E eu sempre vou falar porque é muito legal e vale muito a pena você lembrar. Quando você vai desenhar uma criança, o rosto da pessoa, o rosto da criança, ele vai ser sempre um aspecto mais arredondado. Porque quanto mais jovem o personagem for, mais arredondado o rosto da pessoa vai ser. O rosto do personagem vai ser. E quanto mais velho for o personagem, mais quadrado o rosto dele vai ser também. Então o que isso é muito importante? O que isso muda muito? Por quê? Quando você estiver desenhando personagens mais jovens, você tem que fazer mais arredondado. Existem exceções? Existem, mas são exceções. Personagens crianças, até meio que adolescentes, tu vai ver que eles têm um rosto mais, uma pegada mais arredondada. Pode ser mais pontiaguda, às vezes sim, mas sempre com essa pegada um pouco mais arredondada. Agora, quando você desenha, por exemplo, um bebê, é quase impossível dele ter qualquer marcação no rosto, assim, é provavelmente um rosto inteiramente redondo, porque ele é muito, muito, muito novo.
E se você desenhar um idoso, provavelmente ele vai ser muito quadrado o rosto, porque é um personagem bem mais velho. Então é importante você lembrar disso também. Então você tem essa questão do formato do rosto de mudou no Dragon Ball por causa que eles estão mais jovens, eles estão nessa pegada mais criança, mais estilo mais cartoon, vamos botar assim. E muda outra coisa também, ele fica no rosto mais curto. Então quando você desenha um jovem, o rosto dele vai ser mais curto também. Por quê? Porque uma criança não pode ter uma cabeça extremamente desenvolvida, não pode ter um corpo desenvolvido. Então o que isso acontece? Você vê que nesse Goku aqui o rosto dele é mais curto, então a gente não vê tanta testa, a gente não vê tanto assim partes do rosto dele, a gente vê que o rosto dele tá mais compacto. Então o olho não diminui o tamanho tanto, o olho não diminui, a boca não diminui, o nariz não diminui tanto, mas o rosto ele fica mais curto. Então é importante você lembrar isso também. Os personagens do Dragon Ball Daima, eles têm um rosto mais curto. Eles não vão ter rosto tão quadrado quanto os personagens de Dragon Ball normal. Claro, se for nessa fase, assim, nessa formato assim, deles mais criança, eles não vão ter o rosto tão comprido e não vão ter um rosto tão quadrado. E esses motivos que eu te falei aqui é muito importante que você lembre para sempre, porque eles sempre acontecem em vários animes, tá? Isso é padrão de anime. Quanto mais jovem o personagem for, mais arredondado o desenho dele vai ser. Quanto mais velho o personagem for, mais quadrado o rosto dele vai ser. E também serve a mesma coisa para o comprimento. Não é tão cravado assim, depende muito do traço do anime, mas, por exemplo, quando o personagem for jovem, o rosto dele vai ser mais curto. Não quer dizer que quando ele vai ser mais velho, o rosto dele vai ficar alongando cada vez mais. Mas quando for jovem, o rosto dele vai ser mais curto, sim, tá bom? Então, agora vamos pegar uma imagem com mais de um personagem do Dragon Ball Daima para tu ver essas características que tem em comum com o Goku também, tá bom? Então, vou botar essa comparação para você ver ela. Pausando aqui o vídeo para pedir que se você gosta do canal, você tá gostando do vídeo, não se esqueça de deixar um like no canal e compartilhar para um amigo. E se puder também, entrar para o Seja Membros aqui do canal, tá bom? Isso é uma forma que eu abri para ajudar financeiramente o canal, para eu estar investindo cada vez mais nos microfones novos, num PC, programa de edição, tudo assim que eu puder trazer para melhorar a qualidade dos vídeos aqui. E também uma forma de ajudar você mais facilmente a desenhar, tá bom? Então tem vídeos exclusivos, enquetes exclusivas, tem vários benefícios aí. Também vou pegar análise de membros aqui no canal, vou analisar alguns desenhos dos membros aqui do canal para passar uma dica especializada do que você precisa melhorar, o que você pode fazer. Então, se você puder dar uma conferida aí embaixo, vai ajudar muito. Realmente eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, vamos voltar para o vídeo agora. Botei essa imagem aqui, que a gente tem basicamente 3 personagens desse traço mais cartoon. A gente vê o Goku, exatamente como eu falei, todas as características dele, o rosto mais arredondado. Tu vê que até mesmo criança ele tem um rosto um pouquinho mais quadrado, não é tão arredondado assim, mas tu vê que perto do Goku normal já é bem mais. O cabelo também, cabelo mais pontiagudo, um cabelo assim mais de mechas muito compridos, volumoso assim. Aí nós vemos na direita o Vegeta. O Vegeta é a mesma coisa. O Vegeta até ele tem um traço que é mais único dele, que o rosto dele é mais comprido, então a gente tem aquela testa gigantesca, aquela testa de calvão dele, então tem o rosto dele até mais comprido, então por isso que eu falei que sempre existem exceções. Envia assim, o mais comum é sim as crianças terem um rosto mais curto, um rosto mais compacto, vamos botar assim. Não é tanto um rosto mais curto, mas é que como eles fazem um olho maior, por exemplo, uma criança, um olho fica grande no desenho e não alonga tanto, fica essa impressão de rosto mais curto, porque eles preenchem mais assim no espaço do rosto, eles preenchem mais com os traços ali, com o traço do olho, com o traço da boca, com o traço do nariz, enfim. Então, o Vegeta, tu vê que o rosto ele não tá tão curto assim, porque é uma característica do Vegeta. Ele sempre tem aquela testa muito proeminente. Então isso acaba meio que fazendo ele dando esse aspecto. Mas tu vê que o rosto dele, mesmo de lado, tá mais arredondado do que normalmente. E o Piccolo na esquerda ali, apesar de nós tá vendo um pouco do Piccolo,
Dá pra ver exatamente isso. Parte do rosto dele também tá bem curta, só tá um pouquinho da testa. Depois é mais pela cabeça dele, que seria o cabelo, que ele usa aquelas faixas e tudo mais. Mas são as mesmas características. Um rosto mais quadrado também. Um rosto mais quadrado que o normal, mas mais arredondado pro Piccolo. Tu vê que o formato do olho do Piccolo também é um pouco mais arredondado. Então essa referência é muito boa aqui que eu peguei. Porque tu vê como tem exceções, como eu falei. A maioria dos traços que eu falei são meio que assim, um senso comum, vamos botar assim. Ela é o que mais acontece no personagem de Dragon Ball, mas existem exceções. Cada personagem ele tem suas características próprias. Às vezes ele tem várias características próprias e às vezes não. Às vezes ele meio que é um normalzão, assim, ele tem meio que a característica de todos os personagens ali do anime. Por que eles fazem isso? Para que os personagens não fiquem tão parecidos assim, eles realmente se diferenciem um do outro, tá bom? Então, existe sim algumas exceções, mas por via de regra, as características que eu falei do Goku vão sempre perseguir os personagens de Dragon Ball como um todo, tá bom? Então, aqui nessa imagem a gente vê claramente isso. São 3 personagens muito comuns, muito famosos, assim, muito, realmente, muito marcas registradas de Dragon Ball. E tu vê que eles têm umas mudanças no traço dele. Não é complicado, Dragon Ball, assim, não é um anime extremamente complicado de se fazer, mas também não é extremamente fácil, tá? Talvez você, como já tenha praticado muito Dragon Ball, já tenha tentado fazer muito Goku, acabe facilitando um pouco para você. Mas eu aconselho a não fazer muitos personagens de Dragon Ball se você está começando mesmo, bem no começo. Existem animes um pouco mais fáceis. Por exemplo, na minha opinião, o Boku no Hero é um pouco mais fácil de fazer do que Dragon Ball. Mas se você quer tentando, não tem problema nenhum. Pegue desenhos mais simples, tá? Personagens mais parados, porque Dragon Ball também tem esse problema, que tem muitas referências, então você pode pegar desenhos muito complexos que podem te atrapalhar. Mas pegue desenhos mais simples que você vai conseguir fazer desenhos de Dragon Ball muito legais sim, tá bom? E caso você tenha feito algum personagem da Yamaha, algum Goku assim da vida, ou qualquer personagem de Dragon Ball, pode me mandar lá no Instagram também, tá bom? Que o link tá aí na descrição. Eu estou sempre recebendo vocês lá, sempre postando story, assim, comentando, abrindo caixinha de perguntas para interagir com vocês, para poder melhorar cada vez mais, assim, os seus desenhos. Então, no Instagram também, aí na descrição, você pode me mandar também o seu desenho para eu avaliar lá. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like no meu canal, compartilhar para amigo. Tá aí a playlist tutoriais de desenho, entra nela, vai te ajudar muito, vai te passar dica muito legal e eu tenho certeza que vai mudar muito e vai melhorar muito a qualidade dos seus desenhos. Então até a próxima, até o próximo vídeo, tchau!